Olá, crianças, tudo bem? Vamos lá para a nossa primeira aula de revisão. Hoje nós vamos falar do Sistema Solar. Então, o Sistema Solar é tudo que tem no nosso universo. Então, nós temos lá os planetas, o Sol, a Lua e os cometas são o quê? Eles são astros. Então, tudo que nós temos no nosso universo é conhecido como astros. E aí nós temos o astro que tem luz própria. Que astro é esse que tem luz própria? É a estrela. E qual é a nossa principal estrela? O Sol. Então o Sol é a nossa principal estrela e é ela que nos fornece a luz e o calor. É ele que ilumina a Lua nas suas noites enluaradas. E aí nós temos o astro que gira em torno de uma estrela e não tem luz própria. Que astro que é esse? Alguém lembra? São os planetas. Então os planetas, eles são os astros que giram em torno de uma estrela. Então vocês podem observar esse desenho aqui, que nós temos várias órbitas. E aí cada planeta ele está em uma órbita e aí ele gira em torno do Sol. E aí nós temos os planetas. Quais são eles? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então esses são os planetas do nosso sistema solar. E a nossa Terra, ela possui o seu satélite natural. Quem lembra qual é o satélite natural da Terra? É a Lua. Então a Lua, ela é o satélite natural da Terra. A Lua, ela não tem luz própria e ela possui as suas 4 fases. Quais são elas? A lua cheia, onde ela é redonda e ela é toda pintada, onde a gente consegue enxergar ela com clareza. A lua nova, ela também é redonda, porém ela tem o seu centro praticamente neutro, a gente não consegue enxergar. Nós temos a lua crescente, que a sua face aqui, ela é voltada para o lado direito, e a lua minguante, a sua face é voltada para o lado esquerdo, certo? A lua, ela tem cada fase dessa da lua, ela dura aproximadamente 7 dias. E agora nós vamos para os movimentos da Terra. Então a Terra, ela faz 2 movimentos. Quais são esses? O primeiro ela gira em torno de si mesma. Então ela parece um peão e aí ela vai girar em torno de si mesma. Que movimento é esse? É o movimento de rotação, que é quando ela gira em torno de si mesma. Esse movimento, ele tem a duração de 24 horas. Então, a Terra gira em torno de si mesma por 24 horas, na onde dá origem ao quê? Ao dia e à noite. Então, este é o movimento de rotação. O segundo movimento é o movimento de translação. E o que esse movimento faz? É quando a Terra gira em torno do Sol. Então, como que acontece? Ela lá na sua órbita vai fazer o movimento em torno do Sol todinho. Quanto tempo demora este movimento? 365 dias e 6 horas, ou 1 ano. E este 1 ano desse movimento, a gente tem a origem das estações do ano. Então, conforme a Terra vai se movimentando, ela vai recebendo diferente luz, aquecimento, tudo em relação ao Sol. E aí a gente tem origem às estações do ano, que são primavera, inverno, outono e verão. Então, a primavera a gente tem as flores. O inverno é a estação mais fria do ano, o outono, onde a gente tem as frutas, o florescer das árvores, e o verão, que é a estação mais quente, ok? Então aqui a gente fecha o nosso sistema solar e vamos para a água. Então aqui nós temos a água. A água ela é dividida em 3 estados. Quais são eles? Sólido,
podemos encontrar água no estado sólido? A água no estado sólido a gente encontra nas geleiras ou nas calotas polares. A água no estado líquido a gente encontra nos rios, mares, lagos, oceanos. E no estado gasoso, que é o vapor de água, e também a gente encontra no ar. Então esses são os 3 estados da água. Quando a gente tem uma mudança desses estados, que é o que a gente vai ver agora, nós temos essas 4 classificações, que é a fusão, a solidificação, a condensação e a evaporação. Quando que acontece a fusão? A fusão é quando a água está no estado sólido e aí ela passa para o estado líquido, certo? Então é quando o gelo derrete. Então ela passa para o estado sólido e vai para o estado líquido. A solidificação é o contrário da fusão. É quando a gente vai pôr o gelo, vai pôr a forminha de gelo no congelador para se formar gelo, que ela vai para o estado líquido para o estado sólido. Na condensação, ela passa do estado gasoso para o estado líquido. Como que acontece isso? É quando a gente está lá, a mamãe está cozinhando o arroz e aí ela tampa a panela. Quando a gente levanta a panela, sai um monte de gotinhas de água. Então é a água que sai do estado gasoso para o estado líquido. E a evaporação, ela vai do estado líquido para o estado gasoso. Quando que acontece? Quando a gente lava uma roupa, ela está bem encharcada, a gente coloca no varal, toda aquela água ela vai evaporar, então ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Então essa é a mudança do estado da água. Para que essas mudanças aconteçam, a água ela passa por 2 situações, ou ela é muito aquecida, então quando ela recebe um calor, ou quando ela esfria, e aí ela passa por essas mudanças. E aqui nós vamos para o ciclo da água. O ciclo da água, como o próprio nome diz, é um ciclo. Então ele vai iniciar, quando ele termina, ele começa novamente. Então esse ciclo nunca termina. E aí aqui nós temos 6 desenhos onde ele mostra bem explicadamente como que acontece o ciclo. Então, o primeiro, o sol muito quente, ele vai aquecer as gotinhas de água e aí elas vão evaporar. Então, essas gotinhas vão subir e começar a formar as nuvens. Então, elas vão se juntar e formar as nuvens. Lá no alto das nuvens, ela vai receber uma camada de ar muito frio e aí elas vão formar nuvens pesadas e aí essas nuvens pesadas vão cair em forma de chuva. Quando caem em forma de chuva, elas voltam para o solo, para os rios, para os mares e aí acontece novamente o ciclo da água. E aí nós temos também a água para o nosso consumo. Então a água para o nosso consumo, ela tem que ser sem sabor, sem cheiro e sem... esqueci. Voltando. Então ela tem que ser sem sabor, sem cheiro e sem cor. Então ela não pode ter esses três fatores, certo? Então para a água chegar para o nosso consumo sem esses 3 fatores que a tia acabou de dizer, ela vai passar por uma estação de tratamento. Nas estações de tratamento, ela passa por vários processos para chegar à nossa casa para o nosso consumo. Então, a água que chega no nosso consumo, ela é uma água tratada. Então, ela não é uma água apropriada para a gente poder beber. Para a gente poder beber, essa água precisa ser ou água mineral que a gente compra, ou ela vai ser uma água purificada, onde ela vai passar por um filtro para ela ser purificada. E aí ela pode ser própria para a gente poder beber. A água que nós recebemos na nossa casa é uma água tratada, que ela serve para o nosso consumo diário. E nós não podemos consumir a água poluída, que é aquela água suja, ela é fedida,
Então essa água possui micro-organismos e esses micro-organismos fazem mal para o nosso consumo, ok? Bom, crianças, então nós finalizamos a nossa revisão de ciências. Estudem, se preparem que quarta-feira tem um simulado. E se vocês gostaram do vídeo da tia, é só dar um like, tá bom? Beijo e até a próxima aula!